O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre Safe Lipo, um procedimento cirúrgico muito interessante. Eu estou recebendo o cirurgião plástico Samuel Origi e nós nos primeiros blocos já conversamos sobre o que é, os locais que podem ser feitos essa cirurgia, né? Doutor, em relação ao tempo de recuperação, a gente sabe que boa parte das pessoas querem ficar melhor, mas ao mesmo tempo não podem abandonar algumas rotinas, né? Não digo nem atividade física, falaríamos do trabalho em si, dirigir, algumas coisas que às vezes são tão básicas, mas depois de um processo cirúrgico a pessoa tem que ficar um tempo sem fazer. Como que funciona esse tempo de recuperação? Nos pacientes que se submetem a Safe Lipo, a lipoaspiração, na verdade tem um período de recuperação para voltar às suas atividades do dia a dia relativamente rápido, né? Porque não há grandes cortes, não há suturas de musculatura, coisa assim, né? Então, o que mais vai pesar é o edema, né? Então, assim, geralmente o paciente, em torno de uma semana, ou dependendo da sua atividade, um pouco menos, pode voltar às suas atividades do dia a dia, que é dirigir e trabalhar, né? Desde que não seja um trabalho que exige esforço físico, né? É importante no pós-operatório da lipoaspiração, da Safe Lipo, fazer a drenagem linfática, usar uma malha compressiva que é posta depois da cirurgia, seguir as recomendações do médico com relação aos curativos, né? Mas a recuperação para o dia a dia é muito rápida. Claro que o resultado definitivo ele demora um pouco mais de tempo, se fala que em até 6 meses a 1 ano para se ver o resultado definitivo da cirurgia, né? Mas ali logo no primeiro mês, provavelmente já vai ter uns 60%, 70% do resultado estabelecido, né? Com a Safe Lipo também tem tido um pouco menos de hematomas, de equimoses, roxos, que aceleram um pouco o processo de pós-operatório, mas o foco é sempre a recuperação plena do paciente, que uma semana vai voltar às suas atividades do dia a dia, em torno de 30 a 45 dias vai voltar a fazer atividade física normalmente, né, e vai usar a malha aí também por entre 30 e 45 dias. Doutor, e a gente sabe que a questão estética, ela aborda não só as mulheres. Sabemos que nós, mulheres, somos as campeãs número 1, né? Sim. Mas isso tem chegado aos homens também. Qual é Os homens têm procurado o doutor? Mais ou menos, quais são os locais que eles procuram para fazer? Os homens, na verdade, têm procurado cada vez mais. Mas na nossa região eles procuram muito pouco ainda. A gente sabe que no Brasil, em linhas gerais, chega talvez em alguns lugares 15%, 20%. No meu consultório deve ser 5 a 10% no máximo de homens que procuram. Né? Os homens procuram as cirurgias um pouco diferentes com relação às mulheres. Né? Os homens procuram geralmente cirurgia de pálpebra, cirurgia de nariz, lipoaspiração. Tem uma alteração que chama ginecomastia, que é o aumento da mama no homem, né? Que pode ocorrer por diversos fatores. Então eles procuram para fazer a correção da ginecomastia, para a orelha em abano. Né, são cirurgias bastante frequentes em homens, né, ao passo que as mulheres têm escolhas diferentes, né, as duas queridinhas, vamos dizer assim, as duas preferidas são a prótese de mama e a lipoaspiração, né, são as duas cirurgias mais realizadas nas mulheres, né, mas as cirurgias da mama e as cirurgias de contorno corporal também são muito frequentes, como lipoescultura, abdominoplastia, mastopexia, mamoplastia redutora, né, são as mais frequentes nas mulheres, que é diferente das dos homens. Hoje, no consultório do doutor, qual é a maior procura? É lipoaspiração, Safe Lipo e prótese de mama. Cirurgia da mama em geral, mas a prótese de mama ainda é a mais frequente. Doutor, e para quem está nos assistindo e fez, de repente, um procedimento cirúrgico há 1 ano, há um tempo entre um procedimento e outro de se fazer ou não? Para fazer... Na verdade, tu me perguntas para fazer o mesmo procedimento, refazer o mesmo procedimento ou fez uma cirurgia da mama e depois fazer um... Pode ser tanto o mesmo quanto diferente. Na verdade, assim, para fazer uma outra cirurgia, geralmente a gente pede um prazo de 3 meses, que é um tempo que já passou o período de pós-operatório, as coisas a homeostase do corpo já voltou ao normal, então 3 meses, né? Por exemplo, faz uma cirurgia de abdômen, daqui 3 meses faz uma cirurgia de mama, tá? Se tem que fazer espaçado isso, né? E para fazer uma cirurgia no mesmo local, por exemplo, se vai fazer uma readequação dessa cirurgia, alguma coisa que não ficou bem,
se espera pelo menos 1 ano, que é onde passa o período de cicatrização mais forte, onde as coisas estão mais firmes, mais fibrosadas. Então, pelo menos 1 ano para se refazer um procedimento. É comum um paciente, depois de algum tempo, voltar pedindo que seja refeita alguma cirurgia? Tipo, eu li recentemente que a cirurgia de nariz é uma cirurgia que as pessoas acabam sendo muito perfeccionistas. Às vezes foram com uma queixa, mas começa a olhar depois de um tempo e quer refazer. É comum com o doutor? Não? Não, é muito pouco frequente. O índice de reoperações, retox, é menos de 5%, talvez seja lá 2%, 3%. Não sei te estimar, mas é menos de 5%. Né? É bem baixo. Os pacientes de nariz talvez tenham uma necessidade maior pelo resultado, mas é sempre importante em toda cirurgia, né, o paciente entender que a gente vai melhorar aquilo que ele tem, né? Uhum. Então, a matéria-prima que o meu cirurgião plástico usa é o próprio corpo da paciente. Então, as características deles têm que ser preservadas, têm que ser respeitadas, né? E se ele não fizer a parte dele, não vai se atingir o resultado mais satisfatório possível, entende? Então, essa é a importância. Às vezes as pacientes vêm e procuram, eu quero ficar com o nariz da atriz fulana de tal, ou com a boca da artista. Assim, cada um tem as suas características e a gente tem que respeitar, certo? Então, a gente tem que melhorar as características que a pessoa tem. Que dá para ficar melhor, tudo bem, né? Mas ficar outra pessoa e também... Exatamente. Daí talvez a pessoa tenha algum transtorno dismórfico corporal, alguma alteração psiquiátrica, psicológica e tem que procurar uma ajuda de um especialista antes de fazer a cirurgia, né? Porque a cirurgia é para aquela pessoa que não está se gostando com alguma parte do corpo ou não tá contente e vai fazer uma cirurgia para se sentir melhor, né? Não vai fazer cirurgia obrigada pelo marido, pelo namorado, ela vai fazer para ela, né? As outras coisas que advêm são consequência, mas o objetivo principal é fazer para ela, não para os outros. Doutor, muito obrigada pela sua presença, né? Por ter compartilhado com a gente esse procedimento tão interessante que eu particularmente hoje aprendi, não conhecia sobre a Seifilip, achei muito legal. Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço o pessoal de casa, espero que tenham entendido tudo que a gente falou aí. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, doutor, qual é o site, né? Você pode disponibilizar para quem está em casa para poder... Eu tenho um site que chama samuelorigi.com.br, que tem informações sobre cirurgia plástica, sobre os diversos procedimentos, não só sobre a Seifilipo, e também tem nas outras mídias sociais, Facebook, né? Também tem várias informações que a gente vai coletando, pensando e postando para o pessoal tentar esclarecer as suas dúvidas sempre, né? Certo. O programa Estação Saúde de hoje vai encerrando por aqui, mas você pode continuar enviando sugestões através do e-mail estaçãosaúde.unisultv@gmail.com. Mais uma vez vestindo o look da Displicente, e agora também nós contamos com a parceria do Salão da Noilda Cabeleireira. Sabemos que é um salão que tem mais de 30 anos de credibilidade aqui em Tubarão. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa.